Oi pessoal, estou aqui para compartilhar mais um pouquinho das lembranças de ter 20 anos. E hoje coloquei essa blusa que está comigo desde 2005. Espero que você que já acompanha o nosso ministério reconheça. Foi o figurino da gravação Ainda Existe uma Cruz que aconteceu em Porto Alegre, na região sul do Brasil. O figurino é algo muito importante na produção de uma gravação, das imagens, não é? E aqui eu quero honrar todas as pessoas que ao longo dos anos têm me abençoado. Eu me lembro no primeiro CD saindo com minha mãe para numa loja em Belo Horizonte encontrar alguma roupa para nossa gravação e a gente achou um blazer, mandamos fazer a blusa de dentro, porque a referência que eu tinha era a Darlene, da gravação do Hillsong, e eles usavam muito os terninhos com a golinha para fora, né? No Exaltado, eu fui a uma loja que a mãe do Gustavo, a gente já estava namorando, e eles me apresentaram então a essa costureira que fazia roupas para minha sogra. No Águas Purificadoras é que a Jussara Guimarães, uma estilista de alta costura de Curvelo, uma cidade próxima de BH, se apresentou para me abençoar e foi realmente uma novidade, algo muito importante porque eu nunca fui muito ligada assim em moda, estilo, e ela pôde me abençoar tanto, de tantas formas, até na gravação do Crianças Diante do Trono. Vários CDs e DVDs dos adultos e infantis foram com figurinos da Jussara. Mas o Ainda Existe uma Cruz marca para mim um momento também muito forte, em que eu comecei a me enxergar mais como líder, eu comecei a me enxergar mais com a minha identidade e sabendo também o que eu queria vestir, o que eu queria colocar. E foi muito especial para mim, apesar de ter sido um pouco doloroso, né, agradecer a Jussara na época e dizer para ela que eu queria ir comprar a minha roupa. Mas olha que interessante, é uma blusa que eu tenho no meu guarda-roupa até hoje, porque ela é realmente a minha cara, é aquilo que eu queria vestir, é aquilo que eu queria demonstrar com a minha escolha, a minha personalidade. Algo muito marcante para mim foi estar grávida, porque depois de tantos anos de espera, depois de ter tornado pública a minha angústia de ser infértil e não poder engravidar, o Senhor ouviu não apenas o meu clamor da minha casa, mas de tantas pessoas que oraram por mim. Muito obrigada se você orou para que eu pudesse ter meus filhos. E na gravação em Porto Alegre eu estava achando que a minha barriga estava enorme. Eu coloquei um cintinho aqui, né, no alto, para poder realçar ainda mais, valorizar, mas a barriga estava pequena. A gente com a primeira gestação não sabe o tanto que a barriga ainda vai crescer, né? Todas as nossas gravações, nossos ajuntamentos foram marcados por uma preparação anterior ao momento da gravação do ajuntamento solene. E meses antes, a pastora Zenete, com as estratégias dadas por Deus, reunia a liderança das igrejas da cidade, da região. E nessa gravação no sul do Brasil, por exemplo, a intercessão, o seminário, o treinamento de intercessores aconteceu, na verdade, em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Mas o alvo era realmente cobrir toda a região sul e foi muito lindo. Eu, Gustavo, meu pai, pastor Márcio Valadão, a gente várias vezes realizou algo que eu acredito que começou ali em Porto Alegre, um café da manhã de pastores. Eu me lembro que eu era assim, ainda muito menina e várias cabecinhas brancas naquele café da manhã, e eu estava ali falando sobre a necessidade do perdão, da reconciliação. Os testemunhos que a gente ouvia é que havia 20 anos que não acontecia uma reunião como aquela, com tantos pastores e tantos líderes. O Senhor me inspirou a fazer um ato profético com um livro em que os pastores da cidade e da região assinariam um comprometimento de unidade. E eu pensei, Senhor, como eu vou escrever uma oração que eles vão concordar e assinar? E o Senhor me levou na Bíblia, nas Escrituras, as próprias palavras do Senhor Jesus, clamando ao Pai para que nós sejamos um, e em arrependimento, como Neemias e tantos outros que se colocaram diante do Senhor em favor do seu povo. E isso a gente sabe.
que à medida que nós como igreja, e principalmente como líderes, nos arrependemos, traz paz, traz bênção, quebra maldições sobre a terra. A gravação aconteceu às margens do rio Guaíba, 300 mil pessoas, foi muito lindo. E a gente se preparou para o frio, porque era mês de julho, e você sabe que na gravação em São Paulo, alguns anos antes, a gente passou muito frio. Na gravação do Quero Me Apaixonar, a gente estava vestido com roupas finas, eu estava de roupa de seda. Vocês não imaginam assistirem hoje no YouTube, ou quem já viu no DVD, o frio que estava fazendo, porque o vento fica até bonito na filmagem. Mas eu me lembro assim que erguer as mãos para adorar era um sacrifício de louvor, porque os dedos congelavam, era realmente muito frio. Então, na gravação do Ainda Existe Uma Cruz, a gente se preparou. Touca de lã, gente... Eu acredito que eu não tirei aquela touca para não estragar o cabelo, não deixar a testa marcada, mas na verdade eu não senti tanto frio, não tava tanto frio assim em Porto Alegre. O repertório dessa gravação, ele também é muito lindo, muito especial, foi muito elogiado pela crítica da época, mas é interessante que, comparado aos anteriores, ele não foi muito aceito, ele não vendeu tantas cópias assim. Hoje, é claro, os números são grandes, perto do que a gente tem vendido hoje e do mercado digital, que é tão diferente. Mas para a época, o Ainda Existe Uma Cruz, ele não foi tão aceito pelas pessoas. E eu acredito que o tema dele realmente não é um tema muito popular, né? Ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar. Enfim, as palavras do Senhor Jesus: quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outras canções muito marcantes que nós cantamos, né, que falam dessa renúncia, falam desse quebrantamento, dessa entrega. Quero seguir-te, quero viver como tu. Poxa, é a parte difícil de cantar, né? Que o teu amor flua em minha vida, que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Isso é seguir o Senhor, não é? A música Coração Todo Teu, o espontâneo que segue, são momentos realmente de morrer para nós mesmos e deixar a vida de Cristo reinar em nós. E num tempo assim de muitos holofotes sobre a nossa vida, foi muito importante compor, experimentar, viver e compartilhar essa canção, né? Riquezas, prazeres, conforto, nada disso pode ocupar meu coração. Louvores, elogios e fama, nada, nada, nada disso. Tira, Senhor, isso do nosso coração. E eu agradeço a Deus por composições difíceis de se compor, de se escrever, de se viver, de se sentir e de se cantar. Então, mesmo que não tenha sido um dos nossos álbuns mais populares, ele é realmente muito importante na nossa trajetória. Eu não posso me esquecer de elogiar aquele grande coral que, com a regência do maestro Robinho, que foi meu professor de canto desde antes do Diante do Trono, né, meu mestre no canto, ele, depois que a gente parou de viajar com o coral da Lagoinha, ele passou a ensaiar as pessoas de várias igrejas da cidade e região que queriam aprender as músicas de antemão e ajudar a gente nessa estratégia de preparar uma atmosfera melhor para a ministração. E aquele grande coral ficava ali na frente do palco e eles prepararam uma coreografia na música Rei da Glória. Gente, que coisa linda quando eles
abrem aquele corredor, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória. E essa música tão marcante foi regravada também ali em Israel, onde a gente estava literalmente, né, diante das portas antigas. Nessa gravação em Porto Alegre a gente também passou muitas batalhas. Se fosse aqui no meu lugar, né, a pastora Zenete, ou o Gustavo, ou o Sérgio Gomes, André Espíndola, pessoal bem ali envolvido na produção, nos bastidores, eles teriam muitas histórias para contar. Quem sabe um dia a gente conta das vitórias, porque são batalhas e vitórias. No dia de folga que a gente teve, depois da gravação, a gente quis passear, né, em Gramado, que é uma cidade tão linda, turística. Eu me lembro do Sérgio Gomes dizendo que ele tinha passado a madrugada cantando Socorre-me, Senhor. Muitas lutas, muitas batalhas, muitas vitórias e muita gratidão. E você, tem lembranças de ter 20 anos sobre o Ainda Existe Uma Cruz? Conta pra gente.